Se você já passou pela situação de comprar alguma coisa achando que ia ficar feliz e depois ficou frustrado, esse programa é para você. E antes da gente entrar num debate sobre consumismo e minimalismo, é importante que a gente faça uma diferenciação entre consumismo e consumo. Consumo faz parte da nossa vida, faz parte da vida de qualquer ser vivo. A gente consome alimento, a gente consome informações, ideias, tudo dentro da nossa sociedade nos leva à necessidade de consumir alguma coisa. Não só da sociedade, do planeta como um todo. Os animais também consomem, as plantas também consomem. Mesmo que você seja o ser iluminado que vive de prana, você também consome prana. Pois é, vem ali a continha no final do mês sobre o prana que você consumiu. Já o consumismo tem a ver com o consumo exagerado, com o consumo além do que é necessário. E aí é óbvio que esse necessário traz uma série de discussões que a gente precisa ter. Um outro ponto também em relação a essa questão do porquê que ele é além do necessário, antes da gente entrar no debate sobre o minimalismo em si e o consumismo, mas explicando isso que também faz parte do debate. A ideia é que a gente vive numa sociedade de consumo. O que é uma sociedade de consumo? É uma sociedade na qual prioriza-se o consumo e tudo mais da sociedade deriva dessa prática de consumo. A questão é, uma primeira reflexão nossa, será que existem outros meios de uma sociedade se manter? Porque se não houver outros meios, é uma sociedade de consumo que a gente está, ponto. Mas, se existem outros meios, será que esses outros meios são melhores? Quais são as consequências negativas de se viver numa sociedade de consumo? E é isso que a gente vai começar a abordar um pouco mais agora. Né? E assim, quando a gente para pra pensar já de cara, existem alguns problemas que a gente vai encarar em relação a uma sociedade de consumo, né? O primeiro deles é que uma sociedade de consumo, por estar consumindo o tempo todo, ela está gerando resíduo o tempo todo, né? Que é uma conversa à parte, mas que faz muito sentido dentro de uma sociedade de consumo, né? Está gerando muito lixo, gerando muito descarte o tempo todo. Até mesmo porque a sociedade de consumo ela é baseada no que é chamado de obsolescência, né? Ou seja, as coisas elas são programadas para se tornarem obsoletas. Então eu vou consumir um bem que ele já é programado para durar pouco e para ter um processo de conserto muito caro, fazendo com que seja mais vantajoso, ou pelo menos aparente ser mais vantajoso, adquirir um produto novo do que consertar aquele velho, ou seja, descartar o antigo para adquirir um novo. Só que a questão da sociedade de consumo, né, como o Paulo falou, ela vai muito além das nossas necessidades. Por quê? Porque ela está falando justamente de um modelo que prega que para que você seja feliz, você precisa ter. Você precisa consumir coisas, né? Hoje em dia já se discute muito também a questão de, tipo, antes o ideal era ter coisas, né? Para eu ser uma pessoa satisfeita na vida, preciso ter coisas, e hoje em dia já se fala muito de que o parecer já superou o ter, né? E é verdade, de um certo ponto de vista. O problema é que o parecer também está relacionado ao ter, também está relacionado à sociedade de consumo. Porque hoje em dia a gente não apenas consome para buscar uma felicidade, mas a gente também consome para fazer parte de determinados grupos sociais. Então eu preciso ter o carro do ano para poder fazer parte de um grupo seleto de pessoas, né, para poder ser visto por esse grupo seleto de pessoas e então conseguir galgar a minha participação nele. Eu preciso ter, né, isso aqui no Brasil é muito grande, é muito forte, né, a questão do celular, né, eu preciso ter o último modelo de celular. A gente troca de celular anualmente não porque o modelo antigo parou de funcionar, às vezes até acontece, mas não é porque o modelo antigo parou de funcionar, é simplesmente porque ele se tornou obsoleto. Mas ele não se tornou obsoleto de verdade, porque tudo o que você precisa nele continua existindo. Na verdade, ele se tornou obsoleto dentro do modelo de sociedade onde, para você fazer parte daquele grupo, você precisa ter a última versão de smartphone, a última versão de celular. Então a gente começa a perceber então que existe uma espécie de manipulação forte em cima desse mercado, em cima dessa sociedade de consumo, que faz com que a gente acabe consumindo coisas simplesmente pela ilusão de que aquilo vai nos trazer alguma satisfação ou do que aquilo vai nos trazer um determinado status. E justamente para combater essa ideologia, vamos colocar assim, é que surge a ideia do minimalismo.
É claro que o minimalismo, e aí a gente precisa fazer alguns esclarecimentos antes de entrar na aplicabilidade dele, o minimalismo ele não fala que você tem que viver com uma palmeira, uma folha de palmeira tampando o corpo e comer o que aparece para você. Você tem que viver numa casa de papelão, né? Só tem que tomar cuidado com o lobo mau que vai soprar. Não significa nada disso. A ideia do minimalismo é você viver com o mínimo para você. E aqui é interessante abordar isso, porque a gente precisa pegar, dentro da ideia do minimalismo e desse debate da sociedade de consumo, é que existem dois espectros que conversam. Um espectro macro, que é o espectro do sistema como um todo, da sociedade, como a sociedade é pautada, e um espectro micro, que é como eu, indivíduo, me comporto dentro dessa sociedade. O Patrick, eu, o João e você temos gostos diferentes. Nós somos seres, graças a Deus, diferentes. Porque através das nossas diferenças a gente cria coisas novas. Porque se todos nós fôssemos iguais, nada de novo faria sentido, né? Não faria sentido. Não precisava de todo mundo, precisava só de um. Nós somos diferentes. Nós consumimos coisas em comum, mas consumimos coisas de maneira diferente. E isso faz com que aquilo que é necessário para mim seja diferente do que é necessário para o Patrick, para o João e para você. E é importante olhar para si para descobrir o que você precisa. E aí, dentro daquilo que você precisa, você buscar o que você precisa e afastar aquilo que você não precisa. Claro que a gente precisa, né, ter uma visão racional. Sim. Né? Porque vai ter pessoas que vão dizer, não, mas eu sou minimalista, eu vivo apenas com o que eu necessito, só que eu necessito de muita coisa. Né? De cada vez mais. Eu necessito do carro do ano, eu necessito do último modelo de celular, sim, então assim, é a minha necessidade. Onde não, na verdade não é. Então assim, mas quem sou eu para dizer qual é a necessidade do outro? Eu não estou querendo dizer qual é a necessidade do outro, eu estou vendo a minha necessidade. O que eu estou dizendo para o outro é, olhe para as suas necessidades de uma forma racional, não de uma forma... Descubra o que realmente é necessário, né? Não que você apenas é forçado a acreditar que é. Exatamente. Não vá pelo âmbito emotivo, né? Porque você vive numa sociedade que faz você de fato acreditar que você necessita de muito mais coisa do que você de fato necessita. Então, se você for acreditar nisso, você vai acreditar que o seu minimalismo é muito, né? Meu minimalismo é ter tudo que eu posso ter. Então, na verdade, olhe para si de forma racional, raciocine de fato se aquilo que você acredita necessitar é necessário de verdade. Pense, eu acho que eu preciso disso. Beleza, show. Se imagine tendo aquilo. E aí imagine você usando aquilo. Você realmente precisa daquilo? No que aquilo vai te suprir? E se eu não tiver aquilo, eu consigo viver bem? Ou isso vai me gerar algum atraso de vida? Isso vai gerar uma falta que eu vou precisar suprir com outra coisa? Então comece a analisar de fato se você precisa... eu preciso de um carro. O carro é supérfluo ou é necessário? Né? A gente já conversou sobre isso no vídeo nosso sobre supérfluo e necessário. Depende da pessoa. Talvez um carro para mim não seja necessário, mas talvez para o João um carro seja necessário, porque ele precisa se deslocar do trabalho dele que é longe, ou ele precisa se deslocar para a faculdade que é longe, ou ele possui alguma pessoa em casa que tem dificuldade de locomoção e ele precisa levar essa pessoa nos lugares. Então um carro para o João é necessário. Logo, é importante que ele tenha um carro. Para mim não é. Mas o importante do João é ter um carro ou é ter um meio de transporte próprio que consiga levá-lo até os lugares que ele precisa? Porque são coisas diferentes. Carro pode ser qualquer coisa. Desde do último modelo mais recente de tecnologia que foi lançado até um carro mais econômico, mais popular. Ambos vão suprir a necessidade do João. Só que talvez um deles extrapole demais essa necessidade. Então é justamente isso, é analisar de forma racional. Não é que todo mundo precisa de ter as mesmas coisas, não. Cada um vai ter a sua necessidade. Mas dentro da sua necessidade, o que é real e o que extrapola? Né? Então ter isso na cabeça é muito importante quando a gente está querendo debater essa ideia de consumismo e de minimalismo.
Com certeza. E aí é claro que fica também a crítica mais estrutural, a crítica mais ampla, mas como a gente está dizendo, hoje a gente já pode começar a pensar sobre isso. E é claro que é muito mais difícil ir por um caminho mais minimalista, porque o consumismo te leva à impulsividade. E ser impulsivo é, entre muitas aspas, mais fácil, porque eu não penso muito sobre o que eu estou fazendo. Eu faço e depois eu vou vendo o que aconteceu. Eu lido com as consequências e olhe lá. Exatamente. E olhe lá, eu jogo a consequência para o outro. Exatamente. E o próprio consumismo me dá maneiras de lidar com essas consequências, consumindo ainda mais e sendo ainda mais impulsivo. Então você vê que é uma cadeia, uma bola de neve que a gente realmente fica muito preso e é cada vez mais difícil de sair. E o primeiro passo que a gente precisa dar para fugir dessa impulsividade, para fugir desse consumismo desenfreado, é se conhecer. E aí uma das maneiras da gente se conhecer é debatendo, é sentando com as outras pessoas para falar sobre a vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre como fazer isso, você pode ir em catarse.me/pedra de afiar e lá, além de conhecer os nossos grupos de estudo, você pode nos ajudar a partir de R$15 a manter esse espaço, a manter esses vídeos, a manter essas reflexões. Aproveita e curte aqui, se inscreve no canal também para continuar recebendo os nossos conteúdos e para que você cada vez mais crie espaço na sua vida para o que realmente importa, para que você cada vez mais abra espaço para estar com as pessoas que você ama, para fazer aquilo que você realmente quer, para estudar coisas que realmente acrescentem na sua vida e não preencher todos os espaços com objetos ou com coisas que não têm tanto sentido assim, porque depois o vazio é muito grande e o caminho para voltar de tudo isso é muito mais árduo, é muito mais doloroso do que parar um pouquinho e pensar antes de fazer as coisas. E é muito mais custoso também, porque você começar a abrir mão de coisas gera um custo não necessariamente financeiro, mas um custo emocional, um custo prático, um custo de energia que é muito grande. A ideia do minimalismo, ele vai trabalhar com que você perceba dentro de si o que você realmente precisa para você gastar a energia com aquilo que é necessário, economizando a sua energia. Isso não significa que a gente vai ser sedentário, não, pelo contrário. Você, ao pensar no minimalismo, você vai ver que é importante fazer atividades físicas, é importante me alimentar bem. Por quê? Porque isso me dá mais energia para fazer outras coisas. Então, um gasto com determinado ponto, ele não fica restrito apenas àquele ponto, ele vai ampliar para outros aspectos da sua vida. Você vai pensar, eu vou trabalhar num lugar que eu levo 3 horas para ir, 3 horas para voltar e passo 10 horas no trabalho. Cara, você gastou 16 horas do seu dia num dia bom, né, sem muito trânsito, sem problema no trabalho, para isso. Talvez valha a pena, caso você consiga, ter um trabalho mais próximo de você ou se mudar para perto do seu trabalho para fazer com que os outros aspectos da sua vida não sejam vilipendiados por essa demanda que você tem. É entender o calo de cada um, é entender o seu calo. A gente entende que essa transição não é fácil, ela é muito difícil, até porque a sociedade nos convida constantemente, como o Patrick comentou, a consumir. Você precisa ter coisas, você precisa fazer 18 anos e tirar uma carta de motorista, você precisa ter coisas para mostrar para todo mundo. Você entra na casa de alguém que é minimalista, tem um quadro pequenininho na parede, às vezes não tem nada, você, nossa, que casa estranha. Xoxa, né? Sem graça. Sem graça, né? Não precisa de uma coisa que... Sim, mas aquilo funciona para ele? Funciona. Ou para ela? Funciona. Então, é isso que importa. É você entender justamente isso. Que quando a gente começa a levar uma vida mais minimalista, a gente consegue mudar a nossa sociedade. E aí a gente força, através das nossas ações no micro, com que essa estrutura no macro também se adeque. A sociedade vai continuar produzindo coisas, mas talvez o empenho de produzir um celular novo a cada 6 meses, um modelo novo do carro que muda só o design do para-choque todo ano e ele fica muito mais caro, todos esses recursos sejam investidos em outras coisas que também fazem bem para a sociedade. Pensar minimalismo, pensar consumismo é uma questão pessoal, mas também é uma questão global. E todos nós devemos pensar sobre isso. Caso você não queira pensar, tudo bem, é uma escolha sua. Faz parte. Faz parte do seu processo. Mas é o que a gente sempre busca fazer com os nossos vídeos aqui no Pedra. Convidar vocês a refletir. Assim como a gente reflete constantemente. Você acha que a gente não reflete sobre essas coisas? A gente reflete pra caramba. Você acha que a gente consegue fazer fácil essas coisas? Também não. A gente vai comendo o capim, para tentar ser minimalista e mudar assim a nossa sociedade. E até a próxima. Tchau, tchau.